Olá, boa noite, tudo bem com você? Mais uma quinta-feira fria e nós aqui na ZS TV Juí, no Espaço Mulher com você, transmitindo pelo YouTube, pelos canais de TV, pela TV Juí, pela TV Telecom de Palmeira das Missões, pela TV Noroeste, em todos os canais aí de transmissão, você vem se aquecer com a gente. Com a parceria dos nossos apoiadores da Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sobre medida, residenciais e corporativos, do projeto Execução na BR 285 em frente ao Jardim Europa, o Mercado Laçador na Avenida Coronel Dico, a 100 metros da Praça dos Imigrantes, ofertas para você principalmente de carne aos finais de semana, então aí para você garantir o seu churrasco da família, Fazenda Bom Sucesso, da agropecuarista Nelise Erig, de Catuípe, Sabor de Casa Restaurante, na Ernesto Alves, onde serve um maravilhoso buffet, um prato servido, marmitex, vianda, de segunda a sábado, uma comida saborosa para você e para toda a família. Um toque especial para quem tem mais de 30 anos de experiência, da Dione e do Lori. Serelepe Brinquedos deixa a sua festa mais divertida, a melhor maneira de você tornar uma criança feliz, realizada, alegre, é fazendo a locação de brinquedos infantis e deixando os dias dessas crianças aí mais coloridos, né? Serelepe Brinquedos pelo WhatsApp com a Caroline, pelo 999994240, Espaço Sinergia da empreendedora Silvana Durlo, massoterapeuta, terapeuta integrativa da saúde. A Silvana hoje está fazendo atendimento residencial, tá? Então, para você que não quer ir até o espaço dela, você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp da Silvana, o 99651-9507, especialista em pós-cirúrgico, em pró e pós-cirúrgicos, né? Disponibiliza atendimento 24 horas para você, tá? Hoje, na quinta-feira, a partir de hoje, quem entrar nos nossos canais, no Instagram do Espaço Sinergia, pode buscar atendimento com 50% de desconto, ou nas massagens, ou no spa de pés, em qualquer atendimento com a Silvana Durlo. Sabor da Serra Pizzaria, com ambientes internos e externos, ambientes quentinhos agora no nosso inverno, né, que tá fazendo muito frio por aqui. O Rio Grande do Sul nosso tem amanhecido gelado. Reserva o seu happy hour, a sua reunião de profissional, né, marcando com antecedência também pelo WhatsApp 99234-7200. E para você que quer fazer parte também, não só deste programa como apoiador, mas como os demais programas da ZS TV Juí como patrocinador, fazer a sua publicidade, entre em contato com o Zalmir Soares pelos nossos canais, que é proprietário da ZS TV Juí, vem nos fazer uma visita, conhecer o nosso estúdio e então fazer parte aí do nosso time de apoiadores da ZS TV Juí. E hoje, com esse inverno, como eu já disse anteriormente, estamos com temperaturas no nosso Rio Grande do Sul abaixo de zero, né? A gente sabe que muita gente precisa se aquecer. Nossa convidada hoje é muito especial, ela é uma mulher que trabalha no nosso município, atuando como secretária municipal de desenvolvimento social, Andréia Amorim. Andréia Amorim, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje nós estamos com a Andréia para nós conversarmos um pouco sobre o nosso inverno, sobre o acolhimento que ela faz, né, que a equipe dela faz a toda a nossa população, a todos os juienses aí que precisam desse aconchego, de agasalho. Mas antes nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Andréia como mulher, como profissional, como é que você optou pela área da saúde, porque segundo a Andréia, na segunda-feira, né, ela completou 27 anos trabalhando na área da saúde, né, Andréia? Seja bem-vinda. Obrigada, ouvintes. Eu, então, sou ijuiense, né, nativa de uma capital mundial das etnias, porque venho de uma herança brasileira, por parte de pai e mãe, mas também italiana, francesa, e aí vem algumas genéticas, né? A minha avó paterna, ela vem de terras de Brizola.
Então, a questão do viés político como mulher aí acabou vindo porque ela exigia que a gente lesse os livros, ela contava muita história. E quando eu estudei o primeiro ano no Ruizão, em virtude da distância, eu acabei morando com ela por um ano. Então, acho que sempre puxa algum lado, né? Na parte de funcionária pública, minha mãe se aposentou como funcionária pública da primeira escola dos técnicos em informática que tinha naquela época, ainda eram os contabilistas, né? Técnicos de contabilidade. Então, nós tínhamos aqui o Soares de Barros, antigamente, né? Ela realizou, então, ela da primeira turma, dessa primeira turma. Nem existia informática naquela época, né? Era só datilografia. E ela, por 30 anos, trabalhou, então, na Secretaria de Educação. Então, toda essa parte de serviço público tem essa genética aí dela, né? E a parte de saúde, na verdade, vem aí de um lado paterno, porque o meu pai, meu avô, eles me prepararam, na verdade, para a questão da veterinária, da medicina veterinária. Então, eu sempre fui criada mais para fora, principalmente nos 5 primeiros anos de vida. Teus pais eram agricultores? Isso, pai. A mãe trabalhou sempre na cidade aqui. Então, trabalhou com agro, então. É isso aí. Então, nós tínhamos sempre cidade e para fora, né? Mas eu ficava mais para fora. Principalmente na primeira infância. Você não gostou, então, da área da veterinária? Gostei, mas realizei esse sonho posterior. Primeiramente, eu fiz a enfermagem, né? Por questões de destino. Né? A minha mãe que me inscreveu, inclusive, aqui em Juí, acabei fazendo, ficando, gostando, me aperfeiçoei já de imediato na saúde pública, e como logo após formada eu já passei no concurso, são questões que, por isso que eu digo que são destinos, né? E eu fui ficando nessa parte de como enfermeira. Daí após casei, né? Então eu constituí aqui meus laços, fui ficando em Juí. Posterior, com uma aptidão minha, e era uma paixão, sempre me dediquei aos equinos, aos cavalos, né? Sempre participei do núcleo de cavalos crioulos de Juí, sempre acompanhei meu pai em rodeios, então eu acabei me dedicando mais aos cavalos e começou a medicina veterinária. Então eu sou formada também médica veterinária há 11 anos, né? E acabei posterior também me especializando, já fui professora na Unicruz e sempre atrelei as duas atividades. Muito bem, olha só, André, agora falando na medicina veterinária, né? Antigamente também, há muitos anos atrás, a medicina veterinária era só um cargo para homens, né? Sim. Né? Mulheres dificilmente faziam um curso de veterinária. Claro que de 30 anos para cá a coisa mudou, mas anterior a isso, né, André, eram faculdades exercidas ou escolhidas e optadas por homens, né? Muito. Por isso também que a questão na época, a minha mãe não queria que eu fizesse. Eu fui preparada pelo pai e avô, porque eu vim de uma família onde primeiro nasceu 2 homens e daí nasceu a Andréia, né? E como eu tinha aquela aptidão para fora, e eu sempre trabalhei com animais de pequeno porte, médio porte e grande porte para fora, até os 15 anos eu ajudava a administrar vacinas, né? Porque para fora não tem assim, ó. Hoje a gente chama profissionais para aplicar. Mas naquela época não existia, né? Então, como criança, era eu que aplicava. E era eu que ajudava, né? Na cura de terneiros, ovelhas, toda essa parte mais de veterinária mesmo. E do sexo masculino, do sexo masculino. Sexo masculino. E para você ver que você já ia em rodeios, participava de rodeios, né? Também algo já mais do sexo masculino, né? Sim. Que hoje é normal as mulheres laçarem, as mulheres participarem de rodeios, né? Acamparem nos rodeios, mas antigamente não era assim, né? Não, somente com famílias ou acompanhada dos familiares, né? Então você já tem aí duas que não são mais restrições, né? 2 partes masculinas que você venceu, então, como mulher, né? Verdade. Porque ainda hoje você tem também, Andréia também faz parte do nosso rubro, né? Sim. Que nós estávamos conversando antes, que durante muitos anos foram papéis só de homens, hoje então a Andréia assume desses papéis, né, Andréia? E tirando a parte de fora, meus irmãos e meu pai me conduziam sempre ao jogo.
Eles, além de assistir, o Cláudio, meu irmão, ele jogava também. O meu pai gostava de ir ao São Luís assistir os jogos. Então eles me levavam junto, porque eles sempre... E isso como é importante na família, né? Eles sempre me agregaram, Cultura, né? Independente de eu ser a menina da família. Eles sempre me agregaram junto às atividades. Então, se meu irmão ia para uma atividade de futebol, ia para o karatê, eu ia junto, né? Então, o outro ia para o teatro, eu ia junto. Então, independente da atividade. Mas eles me levavam junto. Eu nunca fui excluída por ser menina. E isso vem da minha família, isso, né? É cultural, né? Isso são 50 anos. Então, isso é muito importante. E a gente vê nos dias de hoje também. Não vou ser mais ou menos menina se eu for incluída num meio masculino, né? Mas era o que não se via há 50 anos atrás, Com né? certeza. Não, era diferenciado. Essa questão de menino, menina, de rosa, azul, era muito dividido, muito separado, né? Mas para você ver, poucas famílias trabalhavam a menina, faziam o que a tua família acabou fazendo com você, né? Adri se tornando uma mulher mais forte, mais... assídua em tudo, né? Verdade. E me chamou a atenção, sabe, que eu peguei uma foto agora, porque eu tô com uma sobrinha neta que nasceu recentemente, e eu peguei uma foto de quando eu tinha 1 aninho, a minha festa de 1 aninho, que foi um CTG, é claro, né? E o meu pai estava com uma camisa rosa. Ah, olha só. E na foto, não sei se era um tom de rosa, um tom mais puxado, mas pela foto é um tom de rosa. Isso mas também puxava chamou pro tom isso, de rosa. Que antigamente se diziam que era só das meninas, né? Então são coisas que a gente marca, né? Mas eu fui muito abençoada por essa base familiar. Que bom, com certeza. E a gente imagina que foi uma bênção muito grande para você chegar onde chegou, né, André? Uma luta. Fortaleceu muito a tua vida também. Com uma certeza. Luta sempre para a mulher é mais difícil, mas com certeza a tua foi mais amena justamente por isso, né? Eu sempre ou quem sabe por isso, né? Eu acho que, e observo hoje, né, na minha trajetória de 27 anos de enfermagem, o quanto é importante essa base familiar. E essa constituição também da pessoa com a sua personalidade, ela vem da infância. Não adianta. Hoje mesmo eu conversava com uma colega assistente social. Aquela infância ali até os 8 anos é o que vai nos garantir mesmo o ser humano mais forte, mais resistente, com perspectivas diferentes de vida, né? Mas hoje sou muito grata, sim, pela minha família. Com bases mais firmes e sólidas, inclusive, né? Com certeza. Bem, André, vamos falar um pouquinho sobre a tua profissão, então, né? Sobre a profissão que você exerce, o trabalho que você exerce dentro da secretaria. Hoje nós estamos no inverno, nós já havíamos comentado sobre isso no início. Inverno frio, fazia um bom tempo, uns bons anos que nós não tínhamos invernos tão rigorosos, né? Sim. Rio Grande do Sul está chegando em temperaturas -0, municípios aí tem 2, 3 menos, né? E o nosso Juí, como é que vocês estão trabalhando essa questão da campanha do agasalho, por exemplo? Eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social nesse ano, então, em 1º de janeiro, após uma questão política, né? Após ter sido candidata a vereadora e ter ficado como primeira suplente do meu partido, que era coligado com a atual prefeito. Também hoje sou muito grata porque uma realidade diferente do que eu vivia. O profissional enfermeiro numa saúde pública tem uma noção de tudo isso que acontece, mas a gestão em assistência social é diferente. Então, essa que você assumiu, então, agora no início de... Com certeza. Completamente desafiador, diariamente, né? São emoções que em 12 horas a gente vai do céu ao inferno, porque a gente tem uma demanda muito diferenciada. E Juí, eu falava em entrevista ainda essa semana, aqui ele é um trajeto também dos nossos países irmãos, né? Então, a gente acaba acolhendo que estão de passagem colombianos, bolivianos, argentinos, uruguaios, né? É natural.
Somos um polo desse recebimento de pessoas, então. E nem falando na questão da Venezuela, que da Venezuela também são irmãos que chegam, mas aí geralmente já são encaminhados pelo governo, é um pouco diferente, né? Às vezes não acabam passando por isso. A trajetória já é diferente deles, né? E eles passam e eles vêm com uma ambição, com uma vontade de trabalhar, né? Esses outros grupos acabam sendo passageiros, então estão aqui como pessoas que vêm de carona, são andarilhos, têm uma vida diferente, né? Como agora, fazia muito tempo que eu não via casais de hippie, né? A gente vê isso tão... Parece aleatório, né? E até me chamou muita atenção. Ela era uma profissional, ela é uma escritora, ela tem formação de nível superior, né? Que a gente acaba se envolvendo com as pessoas que passam por aqui. Conhece, então, né, a história da pessoa. Então a gente tem que acabar colhendo. Às vezes temos que dar naquele momento casa, comida, né? Naquele primeiro momento, ou até um encaminhamento de passagem, se for necessário. Então, os municípios do Rio Grande do Sul trabalham dessa forma. Mas eu observo que Cruz Alta já não tem tanto isso. Santo Ângelo também não, porque é diferente. Santo Ângelo acaba tendo mais ali um grupo de, quem sabe, argentino, ponto. Nós não. Em virtude da nossa BR, né? Então acabam transitando e vindo para cá. E nós, como juienses, acabamos acolhendo mais essa gente, então. E nós não temos o que fazer. Acolher, senão, aonde eles vão ficar? Na rua? Né? Com esse inverno rigoroso. Nós temos um grupo que há 3 meses já trabalha em cima. Nós temos a nossa colega, assistente social, que agora recém-aposentada, Neuza Friso, que fazia já um trabalho muito grande, muito bonito nessa trajetória. E agora estamos em continuidade com a assistente social Simone, que é um trabalho com as pessoas em vulnerabilidade de rua. Nós não temos assim, morador de rua em Ijuí. Aí nós estamos falando agora só do nosso Ijuí, né? Do nosso Ijuí. Nós não temos assim um grupo de moradores, são pessoas em situação de rua, o que é diferente, né? Não que vive na rua diariamente por 1 ano, por 2 anos, né? Nós temos assim, são situações, são usuários, né? São pessoas... E principalmente usuários ou não se diria... São principalmente usuários, né, em tratamento de CAPS, de álcool e drogas, ou CAPS colmeia, que é o nosso CAPS 1, que são pessoas com algum problema psiquiátrico. Então sempre se enquadra mais nesses dois perfis. Ainda, infelizmente, então, né, os nossos... algum problema neurológico. A maioria hoje do nosso grupo tem problema com alcoolismo. Então, e daí, claro, eles tiveram família, eles tiveram em algum momento família, mas a família se perdeu em virtude de toda essa trajetória do álcool, né? Que é muito triste, a gente sabe disso. Ou da droga, né? Ou da droga. Então são pessoas que estão neste momento em situação de rua, mas elas têm a sua história. Então elas exigem um respeito. Elas são acolhidas, elas são ouvidas, elas são encaminhadas. A gente faz a oferta. Como é que é feito esse acolhimento? Esse acolhimento é feito pela Secretaria da Assistência Social, através de uma assistente social. Sempre tem alguém com ela, né? Do cadastro único. E a gente oferta o que para ele? A gente tenta acolhê-lo. Mas são pessoas cadastradas? Sim. São pessoas hoje cadastradas. São todos cadastrados. Todos são cadastrados. Pode vir a chegar um novo a qualquer momento. Claro. Mas nessas situações. Hoje nós temos 8 cadastrados que já estavam sobre o nosso cuidado. Agora nós estamos com 15 em abrigo. Mas eles são pessoas... São ijuienses, a maioria, 2 ou 3 que são da nossa região, mas que já moram em Ijuí há mais tempo, né? E eles são pessoas que estão dormindo num abrigo, numa casa, onde eles recebem um banho quente, um abrigo para dormir, no outro dia tomam um café, e daí eles têm a liberdade de ficar ou de retornar para a rua, tá? É difícil quem fica.
Agora no inverno a gente oferta na casa, que eles fiquem na casa, que daí a gente pega o almoço na cozinha comunitária, né? Tem toda uma organização. Porém, a maioria quer ficar na rua durante o dia, pelo menos. Eu vinha conversando hoje sobre isso com uma pessoa e eu não, particularmente, né, não consigo entender como é que as pessoas optam pela rua, né, com o frio que a gente está passando, né? É muito complexo, mas tem uma questão de liberdade. Da particularidade de cada um. Isso, de liberdade, porque lá na casa onde eles estão, no abrigo, não pode beber. Como são pessoas viciadas, dependentes, a gente sempre oferta um serviço de desintoxicação. Durante o dia, agora nós estamos com um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde. Hoje, por exemplo, teve grupo do CAPS-AD lá na casa de abrigo, na casa de passagem, né? Na casa que eles estão por essa casa de acolhimento. Então, nós estamos com a saúde agora mais perto, trabalhando mais em rede, tentando levar eles para que durante o dia fiquem no CAPS, ou no álcool e drogas, ou no colmeia, dependendo da sua... do seu CID, da sua particularidade de cada um. Isso aí. Mas com certeza, de repente agora com esse trabalho, então, como você diz, mais próximo, né, na área da saúde, sempre teve, mas agora mais próximo ainda, de repente isso mude alguma coisa, né, no sentido de tantos quererem sair durante o dia, né? A nossa, na teoria, né, cientificamente, de 10 casos, um consegue retornar e ficar bem. Então, esse ano a gente já conseguiu 2. Então, em 6 meses a gente já conseguiu 2, tá ótimo. Evolução. Então, se a gente conseguir mais 2, tá excelente. Então, assim, uma pessoa que a gente consiga fazer o tratamento, retornar para a vida, uma vida social, para ele voltar ao trabalho, né? Então, nós estamos agora ofertando também qualificação para eles, né? Então, nós estamos voltando a interagir. E agora no inverno, essa parte do dia acabou nos facilitando de chegar mais próximos deles. Porque o verão, não consigo reunir. O verão é mais solto, né? Mais livre, é quentinho, né? Inverno já é frio. Então, nessa parte, o inverno... Já diz o acolhimento, né? Nós estamos, então, tentando fazer um acolhimento diferenciado, com a integração, então, da saúde nesse momento, né? Final de semana, o próprio secretário de esporte também, né, me chamou, me encaminhou, outros secretários ligam. Na verdade, assim, eu acho que nós estamos trabalhando numa rede um pouco maior, né? Então, assim, a gente não se importa de colocar num carro e levar até a casa, de ligar, né? Eu estava segunda-feira trabalhando no São Luís, como diretora da parte do marketing de relacionamentos, né? É o que nós falávamos antes, que também é um cargo que até muitos anos atrás, né? Não é poucos anos, é muitos. 86 anos. Era só de homens, né? E hoje nós temos aqui conosco, no Espaço Mulher, uma mulher que então assumiu esse cargo, né? Sim. E é um privilégio para a gente ter você nos representando também nessa área, né, André? Hoje somos 3 mulheres na direção e uma no conselho. E queremos aumentar, com certeza, né? E para nós é um orgulho. Hoje a presidente lá do Palmeiras para nós, assim, também um espelho, viu? Que bom. Mas, como eu estava falando, eu estava trabalhando e daí no intervalo me chamaram, né? Então já tive que ir, fui acionada porque tinha 3 pessoas em situação de rua. Então daí a gente já, eu e o secretário adjunto, né? A gente tem uma escala de trabalho também à noite que nós estamos indo até esse morador. E vocês chegam a ficar, assim, às vezes, toda noite correndo, buscando um, buscando outro, tentando acolher um, trazer para... Não, geralmente a gente tem um horário. Né? Até meia-noite. Ontem o secretário Douglas, ele foi chamado pelos corpo de bombeiros, eu acho que era em torno da meia-noite. Então, sabe, depende também da situação e do horário. Se houver algum chamado, alguma coisa, se disponha... Ontem a brigada me chamou, mas daí já estava amanhecendo, né? Então,
indiferente, já estava na hora de levantar por mesmo. pessoas em vulnerabilidade. Sim, então depende de onde a gente chamar de local. Mas nem sempre o nosso êxito é satisfatório. Sempre tem êxito, né? Então, às vezes, nós temos 2 hoje que não aceitam, né? 3, porque um retornou, que evadiu essas locais que a gente encaminha também, Bozano, Panambi, Coronel Barros, né? Que são casas que fazem uma desintoxicação diferente, que é um local de acolhimento, desintoxicação e tratamento por 8, 9 meses. Às vezes eles acabam evadindo, né? Então eles acabam não suportando, desistindo, desistem e vão embora. E voltam para a rua. Voltam para a rua. Então, nós temos um caso desses, né, que evadiu agora no final de semana. Nós temos, eu falo o nome porque todo mundo conhece, sim, claro, que é muito conhecido, o Serjão, que é um moreno que trabalhou já na cidade, depois ele morou anos na rodoviária, ele morava dentro de um Fuca, de um carro, né? Então, assim, ó, tem uma história de morar. Ele tem uma história, rua, né? Ele tem uma história. Nós tentamos recentemente uma internação, a gente oferece, né? Mas ele tem momentos de lucidez, né? E daí ele não aceita. Então ele tem uma demência também. Ele já tem mais idade também, e ele agora está na Marquise lá do hospital do HCI, né? E ele não aceita outro local. Então, às vezes ele vai para uma casa abandonada, retorna lá para o HCI, lá ele acha que é a casa dele. Então, e ele não entende por que ele não pode ficar lá. Eu acho que da própria demência mesmo, né? Ele questiona muito isso, né, a gente, o porquê que ele não pode dormir lá. Então, a gente tenta acolher ele diferente, né? Estamos tentando trazê-lo novamente para nós, estamos tentando mantê-lo com menos uso de álcool, e tem lugares que ele não fica. E o outro também, eu acho que é conhecido da nossa população, porque eu sei que o ano passado já teve alguns problemas, porque ele estava sempre nas esquinas fazendo os malabarismos, né? Naquela esquina lá da Panvel, na Rua do Comércio, e ele não aceita. Então ele acaba ficando ali na Marquise agora do antigo Senac. Então embaixo, a gente já sabe os pontos, né? Esse que voltou, daí fica na Marquise lá da Exatos Imóveis, né? Então a gente sabe quem é e onde estão. Então, até porque se de repente alguém liga, alguém chama, vocês já sabem até onde ir, né? Isso. E sabem quem é. E quais são as possibilidades de ajuda também. Essas pessoas hoje, elas além de cadastradas, elas assinaram um termo de compromisso que não aceitam o recolhimento. O acolhimento, né? O recolhimento da rua. São as duas formas, né? Mas eles estão hoje no papel. Porque a gente, infelizmente, foi a -3, né? Essa noite? Sim, a -3. Então, tem noites que vão a noites negativas aí. Eles podem ter uma hipotermia. Podem. Claro. Essa semana, o Bom Dia Rio Grande fez uma reportagem maravilhosa sobre a hipotermia, né? Que o médico falou. Então, a hipotermia, ela acontece que a pessoa não vai sentir. Porque quando tá alcoolizado, tu não tem vontade de botar coberta. E daí tu vai ficar com hipotermia, tu vai morrer de hipotermia, sim. Vai morrer, como diziam, morrer de frio. Sim. E realmente, né? Literalmente. É a hipotermia do corpo. Então foi uma reportagem maravilhosa que passou até. E eu digo para vocês, são pessoas que a gente tenta chegar a acolher, mas não aceitam. E aí existe também uma legislação humana, né? De direitos humanos maior. E por isso que eu registrei para que fique ciente toda a comunidade que a gente faz a parte da gente também, né? Faz mais do que o que é possível, às vezes, para tentar recolher essas pessoas, né? Para que não venha acontecer exatamente isso, né? Uma hipotermia, né? Pode. E nessa época a gente gostaria de encaminhá-los também para fazendas que acolhem, né? Que tem um tratamento, né? Isso, que a pessoa possa se modificar com esse tratamento, com essa ajuda, com tudo, né? Nem que fiquem desintoxicados por 8, 9 meses, entendeu? Então já seria uma vitória. E quem fica por 1 ano é tudo mais fácil, né? Então, claro. São nos meses de inverno aí, o frio já ajuda um monte, né?
Então a gente sempre fala, né, para a população, nós temos esse trabalho, mas ele é em horário comercial, ele é de segunda a sexta. Claro que quando uma brigada militar ou um bombeiro nos aciona, aí claro que daí vai acionar os secretários, né? E aí nós vamos estar tomando providência fora do horário. Mas dentro do horário sempre há essa ação, essa busca, essa tentativa, né, para deixar bem claro para as pessoas que existe esse trabalho bem feito, né, e buscando sempre acolher o quanto mais pessoas. Isso que, como ela disse, né, nós temos um número de pessoas, nós sabemos hoje quem são essas pessoas, eu sei o nome de todos. essas pessoas estão, né, então tudo é mais fácil, né, Andréia? Hoje eu brinquei ainda, mas eu sei até o nome dos animais, porque tem alguns também que as pessoas criticam, né? Não querem deixar os bichinhos, né? Por que eles não conseguem nem lidar com a vida deles e ainda eles pegam os animais? Quem somos nós para julgar? Deles, repente, é uma questão de carência, de organização. Eu não posso tirar o que eles têm. Se eles se apegam ao animal, que eles têm, às vezes, né? Então a gente tem que saber lidar. São pessoas da nossa comunidade, são pessoas que exigem o nosso respeito. É claro que se saírem de uma organização social, de atentado ao pudor, de vandalismo, né? Aí sim, ações que não são protegidas, ações que não são, tem que chamar a brigada militar, né? Mas no mais, se eles estão no canto deles, na organização deles, e não estão prejudicando ninguém a não ser eles, a comunidade tem que entender que é um direito deles. Que é uma escolha, né? A escolha deles. É uma escolha. Cada um tem a sua escolha, tem o livre-arbítrio, né? Isso. Muito bem. E, Andréia, na questão dos agasalhos, se a nossa população, quem quer ajudar, né, com agasalhos, aonde essa pessoa leva, quem é que recolhe, se vocês buscam, ou se a pessoa deixa em algum local, qual é este local? Nós estamos em campanha, então, há 40 dias, né, 45 dias já, e vai até 31 de julho. A nossa campanha, ela é de agasalhos, cobertas. Inverno, né? Inverno. Nesse momento, nós não estamos focando no verão, porque nós temos um armazenamento, um estoque já de roupas de verão suficiente para o próximo verão. Sim. O nosso recolhimento hoje, a nossa busca é por roupas de inverno, agasalhos e cobertores. Claro que para a parte de crianças sempre será muito bem-vindo, tá? E na parte de idosos, homens. Nós temos dificuldade nessa parte masculina, de doação de roupas masculina. Nós recebemos agora da Defesa Civil do Estado um bom caminhão, né, uma boa quantidade de kits, mas o cobertor são aquelas mantas, né? Então, mais fininhas, né? Isto, e as roupas de homem, os kits que vem masculino também são menores. Então já vem diferente já na situação, já inclusive da Defesa Civil. Aí também uma parceria, né, com a Coordenadoria da Defesa Civil do município de Ijuí, o coordenador Jandir, que também nos ajudou na busca, né, desse material. Então nós estamos distribuindo, nós temos ali junto à secretaria no centro, na rua Álvaro Chaves, 254, entre a Igreja Batista e o FRIC, né, na lateral do Ruizinho. Então as pessoas que querem fazer doações de roupas de inverno, né, agasalhos, que você não usa mais ou que não te serve, né, não aquelas que estão, também é bom a gente falar, rasgadas, né, que ninguém usaria, levar até esse espaço. Então agora, como a Andréia falou, é roupa de inverno. Condições, né, de uso, né? Isso, em condições de uso. Nós temos uma parceria, são mais de 30 pontos de recolhimento, de apoio no município, com empresas, né? Mas nós temos uma parceria também com o Rota, o aplicativo Rota 77, que ele também busca na residência que entrar em contato com eles e leva até nós. Ai, que ótimo. E nós também temos uma equipe que recolhe, porque às vezes é um casal de idosos que quer fazer uma doação de cobertores mais pesados, por exemplo, né? A gente busca, não tem problema.
Nessa época, assim, ó, a cama é bem-vinda, o colchão também é bem-vindo. Nós temos muitos casos que estamos organizando algumas casas junto com a Secretaria da Habitação, né? Porque dormir no chão se torna muito mais frio. Então é um trabalho bem grande e diário. É um trabalho bem grande, mas é um trabalho que está bem desenvolvido, né? Está organizado. Está bem organizado. Então essas pessoas querem doar, ou elas se direcionam diretamente lá entre o FRIC e a Igreja Batista, né? Sim. E deixam esses agasalhos lá, ou então se eles precisarem de ajuda para buscar o rota de veículos, né? Esse que faz as corridas, os aplicativos, né? Esses são parceiros, então, na busca. E também um telefone para contato, sim, né, Andréia? Para que essas pessoas, por exemplo, como você citou, que são idosos, que de repente têm em casa e não conseguem levar, né? Até pelo volume, né? Ou não tem um carro, ou não tem como se locomover. Para quem que eles ligam? Diretamente na secretaria. Na secretaria, no 3331-8281. 3331-8281. Isso. Hoje nós não temos um celular lá na secretaria ainda específico para esse trabalho, porque o celular a gente optou em deixar com o Qualifica, que é dos projetos que as pessoas se comunicam melhor. Mas nós temos também na secretaria a parte de rede social, junto com a prefeitura, né? Mas é específica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que é a rede de Instagram, Face, e que também tem uma pessoa que alimenta, mas que também verifica as mensagens e os recebimentos também, né? Isso mesmo. E faz o encaminhamento para que chegue nas pessoas certas que vão fazer o trabalho de busca, de entrega, de distribuição, né? Assim, por exemplo, uma família que está precisando, né, de algo, procure o CRAS mais próximo. O CRAS é que nós temos no Centro Social Urbano, né? E no Glória. Porque a Glória. Cidade está dividida. Bem na metade, os bairros que pertencem ao Glória, do lado da cidade, e os bairros que pertencem ao Centro Social Urbano, do outro lado da cidade. No centro, nós atendemos o meio rural e o centro. E aí, esse CRAS é que faz essa seleção. A família está precisando de mais coberta. A família está precisando de mais agasalho. A família, nesse momento, precisa do benefício eventual de cesta básica. Né? Então, tudo isso é realizado pelos CRAS, né? Que são os dois que ela citou agora, então, que atende no Centro Social Urbano e no Glória. Isso, e o Centro e Meio Rural por nós, no centro ali no administrativo. E a parte também é importante frisar que também quem precisa, aquela busca voluntária que vai até lá o centro para retirar uma coberta, para retirar um agasalho, é claro que também é atendido. Mas se buscar o seu CRAS, com certeza o CRAS vai dizer: esse indivíduo não precisa de uma coberta, ele precisa de 3. Esse indivíduo não precisa de uma calça, ele precisa de um kit porque ele está trabalhando, ele está precisando de roupa. Então, quem tem esse olhar é o CRAS. Quem conhece a família, né, é o CRAS. Então, a família buscando o CRAS, porque às vezes hoje nós vamos ter que limitar, né? Como o CRAS do centro não conhece todas as famílias, quem vai até o centro de forma voluntária vai retirar um número limitado de roupas e um número limitado de cobertas. Infelizmente, porque alguns comercializam. Daí a gente acontece também, né? Então, por isso que o CRAS tem esse conhecimento da família, né? Da quantidade, do número de pessoas e da necessidade correta daquela família, pode com certeza ajudar bem mais e atender bem mais, né? É o mais adequado. Até quero aproveitar também e comentar que, além de tudo, hoje, né, foi o dia do nosso sopão solidário. Isso. Porque nas quintas-feiras, né, pelo menos até aí o final de julho, nós vamos continuar trabalhando em cima desse sopão. Porque está sendo muito importante nós ir até a comunidade. E como é que funciona esse sopão solidário, André, rapidinho, para que nós possamos entender também e sabermos até onde nós, como população, podemos ajudar, né, nesse sopão solidário. Muitos amigos já ajudaram, doando frango, doando legumes, né? Algumas empresas colaboraram dessa forma, porque o sopão ele é realizado
por nós, ali no centro mesmo, por alguns voluntários dos clubes de mães, mas pela nossa equipe profissional mesmo, nas quintas-feiras à tarde, começa ao meio-dia, e a gente se estende daí naquele dia, né? Trabalhamos até a noite. A distribuição já começa ao meio-dia? Não. O trabalho todo, a elaboração da sopa. Uhum. Picar os legumes, né, para fazer, porque vai embalado. A gente entrega embalado, pronto. Em recipientes de isopor. Fechadinhos. Sim. Então, as pessoas recebem de forma individual, né, numa sacola, para que não tenha vazamento. E a cozinha comunitária também nas quintas-feiras está produzindo lá para nos ajudar, porque a nossa cozinha é menor, né? Então a gente acaba conseguindo fazer um quantitativo. E há muita gente que busca esse sopão, Andréa? Na verdade, a organização é por nós. Por exemplo, nós iniciamos no bairro São Paulo. Lá a comunidade é um pouco menor. Nós falamos com o presidente do bairro, ele nos disse, não, em torno de 200. Nós produzimos 200. Né? E foi a entrega para aquele grupo. Já na faixa velha também foi mais ou menos, um pouco menos até o quantitativo. Mas quando nós chegamos num colonial, foram mais de 300, né? Então depende. Agora, no dia de hoje, vão ser entregues, foram entregues, agora posso conferir mais tarde para você, mas em torno foram mais de 300 também. Porque então, é por bairros? É por bairros e por localidade. Localidade. No Luiz Folhato a gente fez todo um trabalho daí com as agentes comunitárias de saúde para ver a melhor população, né? Melhor local, a melhor casa. Porque daí fomos de Kombi, né? Daí a gente vai com o nosso transporte. Tem toda uma estrutura que vocês têm que levar até o local daí, né? É bem interessante. O dia que quiserem nos acompanhar, estão convidados. Muito obrigada. Vai ser muito bonito, porque é muito bonito, né? Essa ajuda toda aí. Sim, as pessoas ficam muito gratas. E a gente não está indo tão tarde, porque é o horário que as crianças estão chegando. Então, a gente termina nosso expediente lá às 5 horas, até colocar nos carros e nos dirigir. Em torno de 5:30 da tarde, saímos do nosso local de trabalho, 6 horas iniciam as entregas. Já escurece cedo também, né? Sim, daí por isso que vai até 20 horas, mais ou menos. Muito bem, André, parabenizar você, mas em nome de todos os outros, né, que fazem parte desse trabalho aí, tanto de um trabalho, tanto de um trabalho quanto do outro, a equipe, mais aqueles que se agregam à equipe com também, certeza. Né, porque são muitas pessoas, né, a gente sabe que é um trabalho grandioso, mas também dá trabalho, né? Muito. Nós temos também uma parceria muito forte, muito importante da nossa primeira-dama, Caroline. Ela tem nos ajudado nessas atividades solidárias, na campanha do agasalho, né? Nas buscas. Então, tem sido uma parceira fundamental para esse novo trabalho. Que bom, mais uma mulher aí no nosso meio, ajudando, né? E evoluindo junto com a gente, né, Andréa? Sim. Muito bem, Andréa. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem, falar alguma coisa para o público que está com a gente, para algum recado, alguma informação? Eu acho que até pelo programa ser mais destinado a mulheres, né? Que a mulher às vezes tem um pouco de receio de como vai ser recebida em ambientes diferentes. Só que é só a gente para quebrar. O tabu, né? O tabu, não tem outra forma, né? E assim, não é apenas uma questão de enfrentamento, de coragem, é resiliência mesmo, né? Eu acho que é o dia a dia, é saber se posicionar, é ter sonhos, né? Buscar esses sonhos, não desistir. Não desistir. E, enfim, eu acho que umas podem apoiar as outras, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na questão da política hoje, apenas com uma mulher na Câmara de Vereadores e a população votante que temos, por exemplo, no município de Juí, de mulheres principalmente, bem maior que de homens. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Então, aproveitando assim essa tua colocação, com certeza nas próximas eleições você estará novamente como candidata a vereadora, para representar as mulheres aí na Câmara de Vereadores. Hoje é um trabalho diferenciado na sociedade que eu estou desenvolvendo, realmente como uma gestora pública, né? Mas, sim, no futuro
eu tenho sim um objetivo, um viés político de dar continuidade. E esse é um deles, né? Para uma questão de futuro. Agora realmente é de dedicação pública mesmo. Que bom, que ótimo. Andréa, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter aceito o nosso convite, né, do Espaço Mulher, porque com certeza nós aprendemos muita coisa com você hoje, né, principalmente que a mulher pode estar aonde ela quer estar, né, aonde deseja estar. Apesar do teu desenvolvimento aí desde a tua infância até hoje, né? Sim. Ter sido também muita parte cultural e familiar, né? Que muitas mulheres hoje não têm este aconchego, este cuidado, essa vivência, mas estamos aí com você, né? Nos representando as mulheres, né? Obrigada. Tá, muito obrigada a você. Obrigada. Nós agradecemos, então, a participação de todos vocês com a gente e agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, que é a Fábrica de Móveis Pau Brasil, Mercado Lastador, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Serelepe Brinquedos, Espaço Sinergia e Sabor da Serra Pizzaria. Até a próxima quinta-feira, encontro vocês aqui.